Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu hoje venho trazer para você um texto da Palavra de Deus. Confesso, falou muito ao meu coração e eu senti que o Espírito de Deus tocou muito em minha vida quando hoje pela manhã eu refletia sobre esse tema. É um tema bastante conhecido, é a parábola do bom samaritano, que Jesus contou para algumas pessoas que o ouviam. Esse texto está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 ao 37. Eu vou ter que dividir essa mensagem em algumas partes, porque há bastante coisa que eu quero compartilhar com você. É um texto muito oportuno, muito interessante, e tem coisas que eu vejo nele que eu ainda não havia observado, e talvez você também tenha essa experiência. E aí eu quero ler hoje esse texto, e hoje vai ser a primeira parte dessa palavra, dessa mensagem, que diz assim: O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Amém. É um texto aparentemente extenso, mas que vai revelar algumas verdades a nós a partir de agora. Vamos lá. Primeiramente, diz a Bíblia que naquele momento em que Jesus estava, um mestre da lei se levantou querendo encontrar alguma prova contra Jesus. A Bíblia faz questão de destacar que era um mestre da lei. Qual o seu conceito de mestre? Professor? Sim, professor. Ensinador? Sim. Mas pense em alguém que tem um mestrado. O quanto precisa estudar? Com que profundidade precisa estudar? Esse homem era um mestre da lei, respeitado pelo seu conhecimento, pelo seu destaque social, pelo seu destaque nos meios que haviam ali entre pessoas que conheciam a lei. Era um homem que tinha uma palavra de peso quando falava da lei dos judeus. E aí eu percebo nesse texto que nenhum homem sabe tudo. Nenhum homem sabe de tudo. Por mais que estude, por mais que se aprofunde, por mais que tenha diversos pós-doutorados, nenhum ser humano sabe de tudo.
E aliás, eu vejo aqui nessa passagem, e isso também é comum a gente saber, nos meios voltados para o ensino, nos meios voltados ao conhecimento, que existem mestres que são mal intencionados. Esse é um exemplo deles. Há mestres que são mal intencionados, induzem um conhecimento para a linha, para o objetivo que mais lhe convém. Infelizmente existe isso. Esse texto mostra que aquele homem, aquele mestre estava mal intencionado. Ele se levantou para questionar, para perguntar alguma coisa para ter do que acusar Jesus. Ele queria encontrar alguma prova contra Jesus para crucificá-lo. O seu conhecimento era movido por inveja, por uma arrogância, por uma presunção. Homem presunçoso, homem vaidoso, homem cheio de frutos, conforme pregamos alguns dias atrás, cheio de frutos da carne. Interessante que quando ele pergunta a Jesus, Jesus responde com uma pergunta. Afinal de contas, para aquele homem que se considerava mestre, Jesus mostra que tinha conhecimento também dos mestres, até para ensinar. O método que Jesus usa para dialogar com esse homem é o método socrático, por nós conhecido como maiêutica socrática, o parto de ideias. Jesus não respondeu de pronto, Jesus respondeu com outra pergunta. E aí Jesus responde como Sócrates fazia com os sofistas, os detentores do conhecimento de sua época. E quando aquele homem pergunta, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? Em outras palavras, Jesus está dizendo, você diz que é mestre, você é conhecedor da lei, então o que é que a lei diz sobre isso? A resposta daquele mestre, então, vai mostrar que ele já tinha a resposta e que ele estava mal intencionado, porque quando Jesus pergunta, Jesus responde com uma outra pergunta, aquele mestre responde tudo o que ele já sabia e era o que Jesus também responderia. E aí, muito envergonhado, porque Jesus diz a ele, a sua resposta está certa, faça isso e você viverá. Na verdade, aquele homem conhecia a resposta, só não praticava. E aí Jesus diz, faça isso e você viverá. E aí aquele mestre, querendo apagar um pouco da sua vergonha, perguntou para Jesus, e quem é meu próximo? Mais uma vez tentando Jesus. E aí Jesus não lhe dá a resposta mais uma vez, mas Jesus lhe faz pensar, contando uma parábola. A parábola do bom samaritano. E é nesse ponto que eu fico aqui, ok? Amanhã nós vamos entrar, propriamente dito, na parábola do bom samaritano, sobre aquele homem que viajava no caminho, de acordo com o texto que lemos. Foi encontrado, foi açoitado e o desfecho dessa parábola. Mas eu quero deixar com você um pouco desse texto que nós lemos hoje. Cuidado com aqueles que se dizem mestres. Cuidado com aqueles que dizem que conhecem a verdade. Cuidado com aqueles que passam informações dizendo ser correto. Cuidado, cuidado. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Então vamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que nos ensinam. Porque nem todo conhecimento, nem todos aqueles que nos ensinam têm boas intenções. Amém? Deus nos abençoe. Desejo um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Que o Senhor possa estender as suas mãos para nos abençoar. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra. A Ti entregamos o restante desse dia. A Ti entregamos a nossa vida. A Ti entregamos o nosso coração. No nome santo de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.